Questão sobre sinalização viária. Diante desta placa, você entende que... O que você entende? Eu estou vendo aqui uma seta apontando para a esquerda. Então, ó, esquerda, direita. Tem gente que tem dificuldade nisso aí? Faz assim com as mãozinhas na hora, leva com o relógio no braço para você lembrar que a mão esquerda é que está com o relógio ou que está com a aliança, né? Dá seus pulos aí, se você tem dificuldade de guardar qualquer esquerda e direita, arranja um jeito aí de você marcar isso. Beleza, só que aqui todas falam esquerda, 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 esquerda. Então não ajudou muito não. Se tivesse algum dizendo para a direita, eu já ia eliminá-la aqui, mas não ajudou não. Na letra A fala, existe uma curva à esquerda. Beleza. Na letra B fala, existe uma curva, mesma coisa, só que acentuada. Um pouquinho diferente. Existe local para retorno à esquerda. O que é retorno? Retorno é quando você está indo numa direção e volta no sentido contrário. É isso que a seta está apontando aqui? Não. Então não é retorno. Está fora. Existe uma entrada à esquerda? Não. A placa de advertência que te mostra que existe uma via à esquerda, ó, você está bem nessa via aqui, ó, você está subindo nessa via aqui. Está subindo aqui. É uma placa que tem esse sentido, ó. Tem uma via aqui, ó, à esquerda. Então, aqui, ó, entrada à esquerda. Beleza? Não é o caso, né? A placa seria essa mesma plaquinha aqui, porém com um risco assim, não é torto assim não, tá? Vou tentar fazer certo aqui. Assim, outra assim, ó. Seria via lateral à esquerda, né? É uma pena eu não ter essa placa aqui para mostrar para vocês aqui agora. Essa aqui seria a placa que se tivesse ali uma entrada à esquerda. Não é o caso. Professor, mas tem um movimento para a esquerda aqui, é um movimento em curva, não é entrada. Esquina é uma coisa, curva é outra. Dentro de rodovias você encontra curva, dentro de perímetro urbano normalmente você encontra esquinas. Dá para encontrar curva dentro de perímetro urbano também? Dá, mas são coisas distintas, tá? Então esse aqui, será que isso aqui é uma curva à esquerda ou uma curva acentuada à esquerda? Tá vendo a viradinha aqui, ó, o cotovelo aqui da placa, costumo chamar de cotovelo. Está bem íngreme, bem fechada, né? Porque existe aquela sinalização mais aberta assim. Está vendo aqui o cotovelo que não é tão fechado? E existe essa que é bem fechadinha. Então, quando está bem fechadinha, o Código de Trânsito chama de... O código não, né? Resolução do CONTRAN chama de acentuada. Essa aqui é a resposta. Existe uma curva acentuada à esquerda. Questão sobre mecânica básica de veículos e diz o seguinte: fazem parte do sistema de arrefecimento a água os seguintes componentes. Quando fala componentes aqui é no sentido de peças, tá? As seguintes peças, só para ficar mais claro para você entender. E quando fala arrefecimento, sistema de arrefecimento é o sistema que controla a temperatura do motor. O motor ele trabalha ali numa temperatura próxima de 90 graus Celsius, esse é o normal dele. Um motor frio não vai ter um bom funcionamento e um motor muito quente também não vai ter um bom funcionamento. E é o sistema de arrefecimento que faz esse controle. Quando o motor começa a aquecer muito, ele começa a trocar água com alguns componentes do sistema de arrefecimento à água aqui, e então esse controle da temperatura acontece. O arrefecimento, cara, se cair na sua prova, ele pode vir lá do tipo a ar ou água. No caso, a maioria das vezes até os dois. Nos automóveis que a gente tem hoje no trânsito aí, são 99%, eu acredito, água e ar. Ele tem os dois sistemas ali para fazer esse controle de temperatura. Mas em motocicletas, por exemplo, você vai encontrar predominantemente o sistema de arrefecimento somente a ar. A motocicleta, só o fato do motor ficar exposto ali de cara para o vento vai batendo nas aletas, aqueles frisos do motor, já baixa a temperatura, dispensando então o sistema a água. Mas então você já entendeu, numa mini aula aqui, que o arrefecimento é para controlar a temperatura, ele pode ser água e ar. Tá? No arrefecimento a água, tem radiador? Tem, porque o radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento a água, é ele que faz a troca de água com o motor. O motor manda água fervendo para o radiador devolve em temperatura mais baixa. No motocicleta, onde o sistema de arrefecimento é ar, tem radiador? Não, porque o radiador é a central que faz troca de água com o motor, ok? Bomba d'água tem? Tem, precisa de uma bomba ali para impulsionar essa água entre o motor e o radiador. E ventilador tem? Tem ventilador também. Atrás do radiador tem um ventilador que puxa o ar, fazendo ele passar por aquela gradezinha que tem na frente do carro ali,
E aí passa pelo radiador e baixa a temperatura da água. Letra A aqui é a resposta, tá? Filtro de água não existe. Cárter é o fundo do motor, onde fica armazenado o óleo lubrificante, não tem nada a ver com arrefecimento da água. Aditivos aqui são fluidos líquidos que são colocados junto da água para melhorar o desempenho aqui, a eficácia do sistema de arrefecimento ou do arrefecimento. Tudo bem, mas não são exatamente componentes, né? Distribuidor é do sistema elétrico, não tem nada a ver com água. Ignição e injeção também não tem nada a ver, ó, eletrônicas, não tem nada a ver com água, tá? Então aqui tá fora, tá fora. Confirmada aí letra A para você nessa mini aula, hein? Questões sobre normas de circulação. Qual a distância lateral, falando de distância lateral, tá? Tem mínima que o condutor deve manter de um ciclista a ultrapassar. Imagina que aqui está o ciclista, deixa eu tentar desenhar uma bicicleta aqui. Aí, ó, o pedal dela aqui, ok, as rodas, né? E está indo nessa direção. E aqui tem um carro, esse carro está passando, mesma direção, né? Ao lado desse ciclista. A distância mínima entre a bicicleta e esse condutor tem que ser de 1,5 metros. A resposta é essa aqui, tá? E aí o pessoal fica em dúvida. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é meio metro, tá? 0,5 m é meio metro. Aqui é 1,5 metro, e aqui é 1 metro, e aqui são 2 metros. Você deixar de manter... Respondido já está, a questão já está respondida, pronto, finalizou. Mas eu vou dar uma mini aula aqui. Você deixar de manter essa distância aqui é infração de trânsito média. Média. Tá? Deixar de manter 1,5 metro. Mas não pode confundir com a outra infração muito parecida, que diz que é você deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar uma bicicleta ou passar um ciclista, né? Deixar de reduzir a velocidade, ou seja, você passou voando perto do ciclista, foi embora. Não estão nem considerando aqui a questão da distância, não estão considerando a questão da velocidade. Aí, nesse caso, a infração seria grave, tá? Se você passar muito rápido, olha, deixou de reduzir a velocidade ao ultrapassar o ciclista, a infração é grave. Agora, se você deixou de manter a distância, passou devagarinho, mas deixou de manter a distância, aí a infração é média. Tem instrutores que confundem essas duas situações. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, que é para você não cair nessa na hora da prova também. Mas não tem nada a ver com a resposta aqui, tá? Eu só coloquei que é para complementar, fazer uma mini aula aí para você. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre primeiros socorros. Ao verificarmos que a vítima apresenta pressão arterial elevada, nós devemos fazer o quê, hein? Pressão arterial é aquela que mede com aquele aparelhinho que vai bombeando, vai apertando o braço da gente aqui, né? Aquilo mede a pressão, tá 12/8, tá 11/7, como é que tá aí? Essas duas faixas que eu falei seria normal. Mas imagine se a pessoa está com a pressão arterial elevada, alta. Caramba, correndo o risco até de ter um piripaque aí, um infarto. O que a gente deve fazer? Fazer compressas frias nas axilas. Olha esse lance de compressa. Compressa é pano molhado em água fria. E colocar no sovaco da pessoa, que axila é sovaco, né? Isso aqui tem finalidade para baixar a temperatura corporal. A pessoa que está com febre, tá? Pressão arterial elevada, não resolve não. Para fazer com que a vítima ingira muito líquido e sal. Olha, líquido aqui vamos entender como água, né? Eu diria que a água ela é até benéfica em muitos casos, mas na prestação de socorro, gente, existem 10 regras sagradas e dentre essas 10 regras sagradas diz que a gente não deve oferecer líquido para a vítima. Ainda que ela peça, não, eu estou com sede, me dá um copo d'água. Não dá. É regra sagrada, não pode. Então não pode, tá? E ainda tem o problema do sal. No sal a gente sabe que aumenta a pressão arterial. A pessoa tende... Quem está com a pressão baixa, eles costumam colocar sal debaixo da língua para elevar a pressão, né? Que ainda que fosse o caso aqui de pressão baixa, você não faria isso. Porque a gente não pode usar desses mecanismos, né, domésticos para poder controlar pressão arterial de ninguém, tá? Ainda que fosse o caso. Agora imagina uma pressão arterial elevada, bota sal para a pessoa, debaixo da língua. Aí ela vai explodir, né? Isso aqui está toda errada essa letra B, não tem como. Abaixar a cabeça da vítima, eu fico imaginando, no que isso aqui poderia favorecer em caso de pressão arterial elevada? Manter a vítima deitada, em repouso, tudo bem. Mas esse abaixar a cabeça da vítima teria mais sentido se fosse no caso de falhas circulatórias,
pouca oxigenação no cérebro, a pessoa desmaiando, ou coisa do tipo. Aqui, para pressão arterial, não vejo melhoria fazendo isso. Letra D, acalmar a vítima enquanto aguarda o socorro especializado. Esse acalmar a vítima aqui nem parece algo tão eficaz, né? Mas fazendo isso aqui, você viu alguma objeção, algum ponto negativo? Não, acalme a vítima e aguarde o socorro especializado. Tá tudo certo. Não é lá grande coisa que você está fazendo pela vítima, mas na maioria das vezes é isso mesmo. Você tem que fazer o básico para tentar não deixar agravar o quadro com que a vítima se encontra. E nesse caso aqui, a letra D se encaixa muito bem. Primeiro socorros que diz, é situação de emergência que interfere diretamente nas funções vitais, exceto funções vitais são aqueles sinais, aquelas funções que a pessoa apresenta que tem relação direta com a condição de vida ou morte dela. Normalmente, quando você quer verificar se uma pessoa está com essas condições, essas funções vitais comprometidas, você vai verificar o quê? Pulso, respiração. Deixa eu ver se ela está pulsando, o coração dela está batendo. Deixa eu ver se ela está respirando. Não é isso? São funções vitais, é isso aí. Só que essa questão traz um exceto. E tem gente que tem dificuldade de lidar com esse exceto. Tem gente que tem dificuldade em responder questões com esse exceto. Então, já ensinei outras vezes, vou ensinar mais uma vez. Sempre que aparecer um exceto na questão, você vai eliminar esse exceto e no lugar dele você vai colocar um não. Pronto. Você trocou o exceto pelo não. Acabou. Não leia mais o exceto. Leia a questão agora com esse não. E vamos ver se a gente consegue entender. Não é situação de emergência que interfere diretamente nas funções vitais. Hemorragia abundante. Hemorragia é perda de sangue. Abundante quer dizer, está perdendo muito sangue. Isso é uma situação de emergência. Isso interfere nas funções vitais da pessoa? Claro. Se ela perder muito sangue, ela vai morrer logo. Falta de pulsação. Você coloca lá a mão no pescoço, na carótida, no punho dela, ela não está pulsando. Opa, o coração parou de bater. Isso é situação de emergência? É. Interfere diretamente nas funções vitais? Claro. Coração que não bate, a pessoa morre. Fratura no braço ou na perna? Fratura quer dizer quebrou um braço, quebrou uma perna. É situação de emergência? Sim. Interfere diretamente nas funções vitais? Não necessariamente. Se foi só a fratura, o osso quebrou, ainda que seja uma fratura exposta, isso não significa que ela vai morrer, não. Não. Então aqui eu vou colocar falso. Bateu não. Como eu estou procurando aquela que não é, lembram? Eu troquei o exceto pelo não? Pois é. A resposta vai ser essa aqui. Ó. E só para confirmar, ó, ausência de movimentos respiratórios. A pessoa não apresenta sinais de que está respirando. Não tá, o peito não mexe, a barriga dela não movimenta, você não sente ali o ar entrando, saindo das vias aéreas dela, nariz e boca. Essa pessoa, isso é uma situação de emergência? Claro. Compromete diretamente sinais vitais? Sim. Sem respirar vai morrer. Então, A, B e D compromete funções vitais. Agora, quebrou um braço e uma perna, não compromete função vital. Como eu estou procurando aquela que não é, achei. Letra C a resposta. Questão sobre normas de circulação. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido... Opa, estranho, hein? Esse permitido? Transitar nos acostamentos? Bora ver aqui. Quando o veículo estiver lento devido a um problema mecânico. Ih, rapaz, aconteceu uma falha mecânica, uma pane, um problema. O carro está muito devagar, andando na rodovia, perigoso. Será que nesse caso ele poderia ir pelo acostamento? Talvez ligando o pisca-alerta? Como é que funciona isso? Achei meio estranho. Vou colocar aqui um certo cortadinho, que é aquele meio certo, né? Na letra B diz, quando a pista estiver congestionada. Então quer dizer que o trânsito congestionou, está todo parado, engarrafado. Eu não quero ficar no congestionamento, no engarrafamento, então eu jogo para o acostamento e vou, não é? Não, não pode. Isso é infração gravíssima vezes 5. Isso é um problema gigantesco. Tá? A multa, então, é mais gigantesca ainda. Letra C, para ultrapassagem de veículos muito lentos. Só quer dizer que tem um monte de veículo lento na minha frente, eu não quero ficar andando atrás deles, eu jogo para o acostamento e ultrapasso. De forma alguma, é infração gravíssima, vezes 5 também não pode. Para acessar imóveis lindeiros. O que são imóveis lindeiros? Áreas às margens das rodovias. Então, posto de combustível, uma área de estacionamento, uma área de escape,
né? Ou então, para fazer conversões, eu quero converter à direita ou fazer uma conversão à esquerda, eu posso usar o acostamento nesse caso? Sim, tanto nesse caso aqui quanto nesse caso aqui, eu vou utilizar o acostamento. Tá? Se tem acostamento na via, você vai utilizar esse acostamento para fazer a conversão, à direita ou à esquerda. Beleza? Então, essa aqui é um certo sem corte. A daqui de cima é um certo duvidoso. Fiquei meio duvidoso, assim, sabe? Então, eu vou de letra D, porque ela não tem contraindicações e aqui responde perfeitamente a pergunta. Questão aí sobre normas de circulação. Obedecida a regulamentação estabelecida para a via, quando fala regulamentação aqui, legislação de trânsito, né, as normas ou por meio de sinalização. Mas vamos ver, obedecida a regulamentação estabelecida para a via, o condutor poderá aumentar a velocidade do seu veículo quando, hein? Beleza, então aqui está dizendo regulamentação de velocidade mesmo, né? Porque aqui ele falou, vai aumentar a velocidade quando? E quando fala obedecida a regulamentação, conforme eu disse, pela norma ou pela sinalização, porque a gente sabe que mesmo que não tenha placa indicando a velocidade máxima da via, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece por norma qual que é a velocidade para cada tipo de via. Se você ainda não sabe isso, precisa dar uma olhada sobre isso aí lá na parte de normas de circulação. Mas enfim, tem lá a regulamentação, seja por meio de placa ou de norma estabelecida pelo Código, e o condutor poderá aumentar as velocidades quando, hein? Quando estiver ultrapassando, diante da presença de animais para evitar atropelamento, aqui fica até sem sentido, né? Se eu estou vendo ali um animal na pista, eu vou aumentar a velocidade? Olha aqui está falando aumentar, né? Não faz sentido, né? Teria que ser diminuir, né? Então aqui já vou até eliminar. Quando estiver sendo ultrapassado, também não faz sentido. Se você está sendo ultrapassado e aumenta a velocidade enquanto está sendo ultrapassado, você dificulta a manobra dessa pessoa que está te ultrapassando. E tanto a direção defensiva quanto a lei de trânsito diz que a gente não deve fazer isso. Acelerar na hora que estiver sendo ultrapassado, aumentar a velocidade na hora que estiver sendo ultrapassado? Absolutamente não, né? Então você pode aumentar a velocidade quando notar ou perceber a aproximação de ambulância. Aqui nem falou ambulância em prestação de serviço, né? Quer dizer que eu vi uma ambulância, já apavoro, já vou acelerando. Calma, nem assim não. Letra D aqui está fora. Quando eu estiver ultrapassando, eu posso aumentar a velocidade. Vejam bem, obedecida à regulamentação estabelecida para a via. Não significa que você pode exceder a velocidade máxima estabelecida pela via, tá? Tem motorista que tem essas noias aí. Quando estiver ultrapassando, eu posso exceder a máxima ali durante a ultrapassagem. Não pode, não. Se tiver um dispositivo fiscalizador eletrônico ali e pegar você na ultrapassagem excedendo a velocidade, você vai receber a multinha, tá? Então, quando estiver ultrapassando, pode aumentar a velocidade desde que não exceda os limites estabelecidos para a via. Questão sobre normas de circulação. Na ordem em que estão dispostas abaixo, essa sinalização aqui abaixo. A sinalização gestual executada pelos motoristas indicam aos demais usuários. Aí nós vamos lá. Essa aqui ele botou o braço para fora, dá a sensação de que ele está com os dois braços para fora, né? Não, tá, gente? Isso é um braço só. Só que ele está fazendo um movimento para cima e para baixo com o braço. Tá? Não são os dois braços que estão para fora, não. É só botou o braço esquerdo para fora e balançou para cima e para baixo. Então, nesse caso aqui, ele com o braço esquerdo na horizontal, esticado para fora, fazendo um movimento para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a marcha ou parar. Beleza? Então, essa aqui é a resposta. Na outra, porque aqui fala na ordem em que estão dispostas, né? A segunda aqui, ele dobrou o braço dessa forma, ó, o braço na vertical. Horizontal é quando está assim, vertical é quando está para cima. Aqui ele está indicando que vai dobrar à direita, ok. E nessa aqui que ele esticou o braço para fora na horizontal e ficou com ele parado, está indicando que ele vai dobrar à esquerda. Então essa aqui é a resposta, tá, gente? Presta atenção. Na ordem que estão dispostas abaixo. Primeiro essa, depois essa, depois essa. Aqui está indicando que vai diminuir ou parar. Aqui está indicando que vai dobrar à direita. Aqui está indicando que vai dobrar à esquerda. Sinalização gestual, são só essas três que o motorista executa. Fácil de decorar isso aí, não tem dificuldade não, hein? Mais um aí sobre infrações e penalidades, que diz o condutor que, numa via arterial sem sinalização regulamentadora de velocidade,
transitar a 30 km por hora sem causa justificada, comete infração de natureza leve, média, grave ou não comete infração? O que vocês acham? Aí, meu querido, entra aquela questão. Se você transitar em velocidade inferior à metade da máxima permitida para a via, sem causa justificada, prejudicando o fluxo, a fluidez, é infração de trânsito de natureza média, tá? Vou repetir. Se você transitar em velocidade inferior à metade da máxima. Mas aí percebam que a questão aqui está citando o tipo de via, ó, via arterial. Falou que o cara está a 30 por hora. Para você saber se ele está em velocidade inferior à metade da máxima, você tem que saber qual que é a máxima para arterial. Você sabe? Não. Então você vai guardar esse macete aqui, ó. T de tem, A de alguém, C de chupando, L de laranja. Tem alguém chupando laranja. Só isso, tá entendendo? Não tem problema não, só guarda isso. Na frente do T você vai colocar 80 e vai descendo 60, 40. Tá vendo? Tá caindo de 20 em 20, ó. Isso aqui é a velocidade, tá? Para cada letrinha dessas, ó. 80 por hora, 60 por hora, 40 por hora. Na última vai cair para 20, professor? Não, na última cai só 10, aí 30. Tem alguém chupando laranja? 80, 60, 40, 30. Pronto. Esse tem alguém chupando laranja, você guarda com facilidade, não guarda? Isso aqui são as iniciais que dão nome às vias. A via arterial começa com a letra A. Então você já sabe que a arterial é essa, ó. Qual que é a velocidade máxima dela? 60 por hora. Qual que é a mínima? 30 por hora. Só é infração média se ele estiver em velocidade inferior à metade da máxima, que no caso seria menos de 30. A quanto que ele estava? Transitando a 30. Então, quer dizer, ele não estava em velocidade inferior. Ele estava exatamente na velocidade mínima permitida. Então, ele não comete infração de trânsito. Se ele tivesse a menos de 30, aí seria infração de natureza média. Beleza? Guardou essa aí? Complicada? Volta a questão, assiste mais umas 2 ou 3 vezes. Isso aí é uma mini aula com macetaços. Vale uma nota essa questão aí, hein? Uma nota para o professor Ronaldo aqui, né? Ajuda aí. Questão de primeiros socorros. Não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em caso de fratura. Fratura quer dizer, o cara quebrou um osso, quebrou a perna, quebrou o braço. E você precisa imobilizar aquilo. O médico imobiliza com gesso, né? Mas você não tem gesso, você nem sabe fazer aquilo de gesso, né? Então vamos ter que imobilizar com alguma coisa rígida, um papelão, uma ripa de madeira, prender aqui com uma fita esparadrapa, um pano amarrado, qualquer coisa. Mas tem que imobilizar. Você já aprenderam isso na aula de primeiro socorro. Só que aqui a questão está querendo saber qual que não é correto. Mas quando eu for fazer essa imobilização ali do braço ou da perna que está quebrada, fraturada, o que não é correto? Aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. A fratura exposta é quando o osso ponta para fora, aí fica o ferimento, tem que fazer um curativo. Pano limpo é uma boa ideia, beleza. Aqui está ok. Eu estou procurando aqui não é, então já posso eliminar ela. Manter a vítima deitada, legal. Deitada é onde ela vai ter menos desconforto, né? Vou botar ela em pé, sentada, para quê? A não ser que ela quiser levantar, né? Então manter ela deitada, ok. Eu estou procurando aqui não é, já eliminei essa. O comprimento de uma tala é o material rígido que você vai usar para imobilizar o membro que está quebrado, fraturado. Pode ser um papelão, um pedaço de ripa de madeira, qualquer coisa. O comprimento da tala deverá ser suficiente para imobilizar também as articulações acima e abaixo. Articulação, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo aqui. Imagina que eu quebrei aqui, exatamente aqui, nesse ponto. O que é articulação? É onde eu tenho mobilidade. A articulação que está abaixo é a do meu punho. A articulação que está acima é a do meu cotovelo. Então, quando eu vou imobilizar, eu não imobilizo só onde quebrou, não. Eu tenho que imobilizar abrangendo a articulação que está abaixo e a articulação que está acima. Então, agora vocês acabaram de descobrir por que quebra a mão e o médico ingesta até o antebraço. Ou então quebra o antebraço e o médico ingesta até cá em cima no braço. Entendeu? Né? Porque tem que ultrapassar essas articulações.
Então aqui está certo, ó, o comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar também as articulações que estão acima e abaixo da fratura. Ok, certinho, lindo. Eu estou procurando aqui, não é correto, então já vou eliminar essa. Antes de imobilizar, puxar o membro fraturado, recolocando na posição natural. Aqui está o problema. Puxar. Pensa, o cara está com o osso quebrado, você vai puxar. Ah, mas eu vi lá no filme, o cara puxou o braço do outro, botou no lugar. Gente, primeiro, aquilo não é fratura. Aquilo pode ter sido um deslocamento, qualquer coisa assim. Às vezes no futebol acontece. A gente está vendo uma partida de futebol, o cara torceu ali a mão. Já vi acontecer com o goleiro, o dedo. Costuma cair, o dedo desloca. Aí ele puxa para botar no lugar. Mas aqui não quebrou, só deslocou. E você não é profissional, ainda que você soubesse, tivesse certeza que não quebrou, que só deslocou, você não ia fazer isso. Você não vai puxar com a bagaça ali, senão você piora a situação da pessoa. Então, puxar, meu amigo, esquece isso. Você não vai tentar recolocar o osso na posição natural, não. A ordem para você, que é socorrista, é essa aqui, ó. Imobilizar. O que é imobilizar? Imobilizar é não mexer e não deixar a própria vítima mexer. Aí você vai lá e puxa. Não faz sentido. Totalmente incoerente. Isso aqui não é um procedimento correto. Você não vai puxar nada. Como a questão está querendo que eu responda que não é correto, achei. Ela aqui, ó, a letra D aqui, ó. Viu aí? Foi para a conta.